tratando de imunidade comparado ou versus laicidade. O objetivo era específico, apontar os fundamentos, finalidade, a relevância da imunidade tributária concedidas às sociedades religiosas, empreender uma exegese teleológica sobre as expressões do texto constitucional. Nós tivemos que dissecar as expressões ali, no artigo 150, inciso 6, letra B, e também apoiamos aí com o artigo 19, incisos 1º, que trata do princípio da laicidade do Estado. Relacionar os dados levantados nessa pesquisa bibliográfica com o princípio da laicidade do Estado brasileiro e sua aplicação objetiva na imunidade tributária concedida às sociedades religiosas. Qual é a importância, a relevância, a justificativa de nossa pesquisa? Justifica-se uma pesquisa com este tema pela relevância jurídica e social que o assunto pode demonstrar e apontar novas e mais profundas reflexões sobre o papel do Estado quando este imuniza sociedades civis religiosas da obrigação de sustentar este mesmo Estado com os seus tributos. Ainda traz luz sobre interpretações equivocadas do Instituto, apresentando o que tem de mais recente na doutrina e jurisprudência. Nosso argumento central foi esse aqui: a imunidade tributária, contemplada na Constituição de 88, em seu artigo 156b, é uma prerrogativa irrenunciável do Estado laico. O Estado não pode abrir mão de não vedar, vedando a ação deste em tributar os serviços religiosos e o patrimônio que abrange a efetivação destes serviços, incluindo o tempo e seus afins, para garantir a liberdade de culto aos cidadãos brasileiros e a efetiva separação entre o Estado e a Igreja. Nossa tese principal, então, assim, a imunidade tributária ela está ancorada, e de uma forma irretratável na laicidade do Estado. Por ser o Estado laico, justamente por ele ser laico, é que ele aplica a imunidade na sua carta política. E que faz muita confusão, porque muitas pessoas acham que seria o contrário. O Estado é laico, então, confunde, nós tratando isso no escopo do trabalho, confunde a laicidade com laicismo. Ou seja, confunde que interpretam o Estado laico como sendo um Estado antirreligioso ou Estado ateu. Isso está fora de qualquer cogitação, tanto histórica, cultural como jurídica. Nossa pesquisa bibliográfica, o nosso método foi pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica, a pesquisa bibliográfica. Aí eu trouxe aqui, para mim, foi uma grata surpresa conhecer essa obra de Roque Antônio Carrasa, que é Imunidade Tributária dos Templos e Instituições Religiosas. É um trabalho bem expansivo em relação a esse tema. E eu falei aí com a professora Juliana, eu consegui isso aqui no sebo, R$20. É a edição de 1960 de Baleiro, a Leomar Baleiro, Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Isso aqui é uma ótima referência dos princípios que Baleiro é um mestre e foi ministro do STF, um tributarista que tivemos assim, de grande apreço. Nós selecionamos material, lido, resumido. Também aproveitei, durante esses 2 anos de pesquisa, os artigos que eu fui lendo, eu fui tirando cópia e montei essa apostila, onde há muitas minhas anotações e resumos partindo dessa pesquisa. Eu agradeço a professora Juliana que me apresentou a revista Dialética, de Direito Tributário, e eu tirei uns 3 ou 4 artigos muito bons, além de outros como a revista Fórum do Direito Tributário e outras que eu baixei lá no site da Universidade Mackenzie. Tem uma tese de dissertação aqui muito boa sobre este tema também, de um colega pastor presbiteriano que fez um mestrado no Mackenzie na área de ciência política, direito político e econômico. Os principais autores que nós usamos como referência na nossa pesquisa foi então Roque Antônio Carrasa, a Leomar Baleiro, Oswaldo Oclo Saraiva Filho, que tem um artigo aqui na revista Dialética, Maria Helena Diniz, citamos ela também diversas vezes, o eminente professor Ives Gandra da Silva Martins, que também tem um artigo muito interessante sobre a imunidade, defende isso,
Fabrício de Soller, entre outros, né, grandes. Também consultamos alguns constitucionalistas, pelos que acabei não citando aqui, como o atual ministro Alexandre de Moraes, né, que tem um manual muito bom de direito constitucional. Dos fundamentos jurídicos da imunidade tributária. Né? Aí, esse foi o primeiro capítulo da nossa obra. Nós tratamos ali, primeiro fizemos a previsão legal, que está no texto constitucional. Aliás, isso é comezinho, né, em direito tributário. Todas as normas de imunidade, elas são constitucionais, né? Logo, a previsão está lá no artigo 156, letra B. Depois tratamos da hermenêutica, da interpretação das normas de imunidade tributária, né? Destacamos aqui várias escolas de pensamentos, desde as mais restritivas às escolas mais atuais, que é aquelas escolas mais abrangentes, né? Você tem, por exemplo, Calmon de Sacha, ele uma doutrina mais restritiva, né? Entende que é somente o templo edifício, né? E aí você passa por um intermediário, que é o Omar Baleeiro, que já caminha para uma abrangência maior, uma extensão. E hoje nós temos decisões mais novas do STF e doutrinadores como o Carrasa, que entendem que cumpre a entidade, pessoa jurídica, ter o direito à imunidade e não a entidade templo ou a entidade edifício, mas a entidade pessoa jurídica. Logo, todo o patrimônio da entidade jurídica, segundo essa interpretação mais abrangente, está tutelada pela imunidade tributária, desde que cumpra as suas finalidades essenciais, né? Esse seria o único parágrafo 4º do artigo 150, põe esse limite, até quando, né? Cumprindo as finalidades essenciais. Se cabe ao fisco provar se a entidade descobriu a finalidade essencial para buscar, então, a anulação ou a exclusão da sua imunidade. Tratando dos valores essenciais aqui, laicidade do Estado, liberdade religiosa, entendemos que essas coisas andam muito juntas, né? E é uma conquista mesmo da Carta Política de 88, principalmente no artigo 5º, que traz ali garantias fundamentais, que é a questão mais processual, ou os direitos fundamentais que tem a ver com a liberdade do individual e assim também coletiva. Nós entendemos que o Estado laico e a imunidade tributária dos templos religiosos está firmemente alicerçada, ancorada nos direitos fundamentais da liberdade do artigo 5º. Tem a ver muito também, eu entendo assim, apesar de o escopo do trabalho poder ir mais a fundo, com direitos humanos. Colocamos aqui a posição onde essas normas se encontram, ali na Constituição Federal, interpretamos a expressão templos de qualquer culto, chegamos à conclusão que templo de qualquer culto, como eu já disse, tem a ver com entidade. Trabalhamos o conceito do termo culto, e aí há uma restrição, então, inclusive, decisão do STF em relação à maçonaria, né? E há também um entendimento que nem toda associação, nem todas as pessoas que se reúnem para fazer alguma espécie de atividade religiosa implica em ser reconhecido como uma confissão religiosa, né? Então você pode ter um grupo de estudos, mas se não tiver a personalidade jurídica, não tiver ali pelo menos os requisitos que a lei exige para se considerar uma organização religiosa, não se contempla este direito da imunidade, visto que o direito só se aplica à personalidade jurídica, a pessoa física não abrange, não está tutelada por isso. Então, por exemplo, a gente tem, às vezes, as religiões afro-brasileiras, né? Às vezes você tem lá alguma pessoa, lá tem um terreno, um candomblé, mas não tem registro, não tem membresia, não tem liturgia, não tem doutrina, não tem um reconhecimento do Estado. Se não tem um reconhecimento legal do Estado, o Estado não entra no mérito da doutrina, mas se não tem um reconhecimento, pelo menos desses pré-requisitos para se tornar uma instituição, não está contemplado pela imunidade. Tem que ter um reconhecimento oficial do Estado, então, para que possa, e esse reconhecimento está, inclusive, no Código Civil Brasileiro, e houve um projeto de lei, depois que o Código Civil de 2002 foi aprovado, que trouxe uma redação nova para a questão de
das organizações religiosas, que era uma figura que não aparecia antes. A associação passou a aparecer organizações religiosas. E a expressão finalidades essenciais também, nós secamos isso aqui no nosso trabalho, demonstrando que é possível sim que a entidade igreja tenha alguma espécie de comércio dentro dela, por exemplo, uma livraria, uma lanchonete, um estacionamento, né, uma loja de livros, etc. E que isso esteja também tutelado dentro da imunidade tributária, porque cumpre finalidades essenciais. Vimos também, existe uma súmula do STF em relação a isso, que é possível também que a entidade tenha, nos seus imóveis, ela possa alocar a terceiros, e mesmo que seja para fins residenciais ou fins comerciais, fins diferentes do que a prestação de serviço de culto, está tutelado, porque o objetivo de angariar receita é aplicado no sustento ou na manutenção da obra religiosa ali. E o STF entendeu então que não se desvirtua, né? Não deixa de cumprir a finalidade essencial. Então, uma igreja pode, por exemplo, católica, protestante, espírita, ela pode comprar um prédio inteiro de apartamentos, fazer um investimento e alugar todos os módulos ali, e os aluguéis serem revertidos na sua receita, e com isso ela está imune do IPTU ali daquele prédio, daqueles apartamentos que ela possua, ou outros imóveis. Depois do segundo capítulo, nós tratamos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nós vimos uma evolução histórica do conceito de unidade tributária nas Constituições brasileiras. A Constituição da colônia e do Império, o Estado não era laico, era confessional. Nós tínhamos uma religião oficial, a religião católica romana. Nós apontamos ali historicamente o sistema do padroado, que era uma influência, era uma ingerência mesmo do Estado sobre a Igreja Católica. O Estado pagava os sacerdotes, os padres, e a Igreja remetia os seus dízimos para o Estado. Então havia sim uma mistura. Antes mesmo da proclamação da República, né, no finalzinho do Império, Rui Barbosa consegue aprovar já uma lei fazendo esta separação. Mas na República, na Constituição de 1890, então nós temos aí pela primeira vez historicamente um marco. Né? O Estado deixa de ser confessional, deixa de ser católico e passa a ser um Estado laico, onde ele não pode mais privilegiar nem embaraçar qualquer tipo de religião. A partir de 1890 e nas demais constituições que foram surgindo ao longo da nossa história, até chegar em 1988, esta norma, este princípio da laicidade do Estado prevalece até hoje. Trabalhamos também a questão seguinte, né? Sobre cláusula pétrea. Não é possível, no nosso entendimento, nossa pesquisa, não é possível que a imunidade seja revogada por emenda constitucional ou por qualquer outro dispositivo legal. Para que caísse esse dispositivo da imunidade tributária, só uma nova constituinte, né? E para ter uma nova constituinte é muito complicado, é muito difícil. E mesmo tendo uma nova constituinte, ainda o constituinte vai ter que se decidir: nós vamos ser um Estado confessional ou laico? Se ele se decide ser laico de novo, ele cai no mesmo problema. Ou não diria problema, mas ele cai na mesma questão de que o Estado fez uma escolha. Avaliamos diversos julgados do STF em relação a essas questões, inclusive aquela da Igreja Universal do Reino de Deus, que inclui a questão da importação. Eles trouxeram para cá material lá de Jerusalém para construir o templo de Salomão em São Paulo, e o Estado lá de São Paulo, a Prefeitura, tentou tributá-los e houve uma ação de recurso no juízo. Isso chegou até o STF, que decidiu que neste caso também está coberto pela imunidade, visto que aplica-se a finalidades essenciais da igreja. Trata-se de relíquias, de coisas de valor e significado religioso, portanto não prosperou a tese do fisco de tributar a Igreja Universal. Por último, terceiro e último capítulo, nós tratamos da relevância, né, e aplicação político-social da imunidade tributária. Então, destacamos na nossa relevância social
o excelente trabalho que as diversas igrejas de diversas confissões evangélicas, católicas e espíritas fazem no Brasil, né? Como a recuperação de drogados, como a inclusão de pessoas, a regeneração de alcoólatras, as comunidades terapêuticas que se formam dentro da igreja, o convívio social, a sociabilidade. Depois tratamos da relevância psicológica, e dentro da relevância psicológica, o significado do ser, o sentido da existência. Destacamos algumas pesquisas acadêmicas nesse sentido também, feitas em São Paulo pela Universidade de Campina, pela USP, em que foi comprovada usando metodologia científica de que os alunos que tiveram alguma orientação religiosa na sua infância, alguma convivência com catequese ou com escola bíblica dominical, são alunos mais resistentes, menos suscetíveis à atratividade das drogas e do alcoolismo. Então, essas pesquisas chegaram ao entendimento de que uma formação religiosa costuma, via de regra, produzir, pelo menos, se não crentes, produz cidadãos mais conscientes de responsabilidade social, né? Tratando outros aspectos ali também. Na aplicabilidade, nós secamos ali, ainda que ano passando, bem rápido, todas as formas de tributos e como isso é possível se enquadrar dentro do Instituto da Imunidade. Porque muitos acham que é só IPTU, mas vimos que até ICMS também pode ser contemplado quando a entidade que está vendendo, por exemplo, ela pode requerer a imunidade. E no caso de isenção, que é um instituto diferente da imunidade, alguns estados brasileiros, mais de 10 estados, Minas Gerais já tem uma lei também, já concede automaticamente, pelo menos assim, em tese, né? É preciso fazer um requerimento, mas em tese deveria ser automática, mas concede a isenção do ICMS. E essa foi uma informação até que o Bernardo me trouxe em sala de aula, que pesquisar. Não é só Minas, Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, tem mais de 10 estados brasileiros que já contém uma isenção. E tem um projeto de lei que está sendo votado, está sendo tramitando na Câmara dos Deputados, que vai estender isso em nível federal, uma isenção num pacto federativo de nível federal. Então, quer dizer, é um filão para a gente explorar aí junto à consultoria jurídica nas igrejas, de buscar se enquadrar ou buscar requerer esses benefícios de imunidade e de isenção também. Chegamos à conclusão do nosso trabalho, entendendo que o Instituto Jurídico da Imunidade Tributária, para os tempos de qualquer culto, é um direito fundamental individual, cláusula pétrea, então ela não pode ser removida. Ela é de aplicação abrangente, segundo a jurisprudência atual do STF, duvido que isso mude ao longo dos anos, mas ela é de aplicação abrangente, cumpre função social, atende à reivindicação das características fundamentais do Estado laico, artigo 19.1, Constituição Federal de 88, né? Aí as nossas referências bibliográficas, nós usamos 42 obras e leis que estão aí devidamente listadas na nossa bibliografia. É isso aí. Finalizado, o Afonso, eu como sua orientadora, eu queria fazer algumas ponderações, tá? O primeiro ponto aqui, eu gostaria de te parabenizar pela seriedade com que você tratou o tema desde o início. A todo momento você fez questão de manter o rigor acadêmico. A sua pesquisa envolveu os clássicos. Quando eu fiz a indicação bibliográfica, você não se furtou de procurar, de conseguir acessar esse material tão importante que o seu trabalho se baseou. Então eu queria deixar aqui realmente o reconhecimento de que você, pelo menos para mim aqui nesses anos que eu estou na UNA, é um dos orientandos que eu percebi que melhor abordou dentro dos estudos do direito tributário esse tema imunidade, porque muitas pessoas se interessam por esse tema, mas as pessoas ficam na superficialidade.
E o seu trabalho não, o seu trabalho foi um trabalho que envolveu não só a parte tributária, você fez um trabalho extremamente conceitual, né, dentro aí do que o próprio Supremo Tribunal Federal expandiu no reconhecimento dos demais bens e direitos que também estariam imbuídos aí dentro da norma imunizante. E eu só tenho uma pergunta para você, e que eu a fiz durante os nossos encontros. Do que você estudou, qual é a sua opinião, não como jurista, a sua opinião como estudioso sobre a imunidade religiosa e os impostos indiretos? Você acabou de citar na sua apresentação aqui a questão do ICMS, foi julgado pelo Supremo, não. Eu não quero nessa pergunta referência jurisprudencial, não. Dentro do que você estudou, dentro da sua especialidade e expertise na questão religiosa, qual que é a sua opinião sobre isso? Sobre os tributos indiretos, o ICMS, o IPI, até o ISS e os templos religiosos? Professor, tem que puxar a sardinha do meu lado, né? Para responder isso aí. Porque, veja bem, talvez há um estereótipo popular que acha assim: igreja dá muito dinheiro. Quem abre uma igreja e tal, ganha muito dinheiro, então logo, a igreja deveria contribuir com tributos. Mas isso é uma falácia, porque se nós pegarmos assim, talvez as igrejas de massa, uma delas você tem a Igreja Universal, é fato, mas talvez merecia até uma melhor fiscalização política para saber se de fato o que está entrando ali é dinheiro de dízimo, oferta ou algum outro tipo de expediente. Mas na grande maioria das igrejas que eu conheço, inclusive da minha denominação, nós lutamos com muita dificuldade para manter um tempo, manter uma família pastoral que fica de tempo integral à disposição da comunidade, manter todas as atividades que ela desenvolve, inclusive não só de culto, mas de projeto social. Logo, eu entendo que quanto mais abrangente, inclusive nos impostos indiretos, a igreja pudesse se beneficiar, né, de não recolher esse tributo e usar esse tributo para manter, ela está fazendo uma forma de equilíbrio, uma contraprestação com o Estado, porque o Estado ele não tem a capacidade nem de gestão, de competência, nem a capacidade de logística e financeira para estar em todos os lugares fazendo o que a igreja faz. Muitas vezes em favela, em morro, em periferia, né, em obras que ela estende o seu braço, muitas vezes informal, né. Nós temos aqui um exemplo da sétima igreja presbiteriana, que há 35 anos atrás, duas adolescentes, vindo a necessidade dos meninos lá da favela Cabana, onde ela está localizada, começaram a dar aula de reforço para os meninos no turno oposto. O presbítero ficou sabendo e levou para o conselho da igreja. O conselho tem que ir lá ver o que os adolescentes estão fazendo, ele deve estar fazendo bagunça. Chegou lá e ficou admirado. As duas meninas, adolescentes, 16, 17 anos, estavam com uma gurizada de 8, 9, 10, 11 anos, dando reforço. O conselho falou: não, vamos pegar isso aqui, vamos abraçar essa causa. Resumo da história: hoje tem uma escola lá, funcionando, com quase 40 funcionários registrados, com 6 andares, atendendo a 650 alunos, muito deles filhos de traficantes, o pessoal lá da favela, dando emprego, dando educação, e porque uma igreja começou uma obra assim informal. Então, eu vejo que os benefícios são muito maiores do que talvez os abusos que algumas cometem de explorar a fé do povo, ou de fazer da religião um negócio. Né? Eu não vejo a religião como um negócio, mas como uma vocação, uma missão. Então eu entendo que os impostos indiretos, aquilo que for possível, né, que for contemplar aquilo que é possível, né? A minha opinião é que está dentro, está valendo. Ok, obrigada. Fernanda, fica à vontade. Bom dia, quero agradecer à professora Juliana pela missão aqui de estar na sua banca
E Afonso, eu confesso que em algum momento eu fiquei até emocionado aqui da sua exposição oral, brilhante, seguro. Essa pergunta que a professora Juliana lhe fez estava aqui anotado, e eu acho que você teve uma resposta brilhante. Essa questão, até vi que você chegou a colocar a ideia da concorrência, que isso em algum momento abordado, mas a jurisprudência não aprofunda nisso, né? E eu ia te perguntar exatamente o seu feeling, porque a gente estuda nos livros se não sabe como que é a verdadeira situação. E esse exemplo dessas adolescentes realmente é emocionante, né? A função das igrejas, da religião, nessa capilaridade, na socialização, sem dúvida, é uma cláusula pétrea constitucional. Sobre o trabalho acadêmico, o TCC, eu também tenho que concordar com a sua orientadora, é um dos melhores trabalhos que eu já li aqui na instituição. Quando eu for lecionar imunidade de igreja, eu vou ler seu trabalho, eu vou guardar ele, porque você fez uma coletânea muito segura da jurisprudência, bem atual, foi bem interessante ler, e até para um professor que nem sempre está estudando todo tema a todo momento, ver que eu estou também na mesma página, porque às vezes você já estudou uma coisa e a jurisprudência do direito evolui. Na hora que eu li seu trabalho, eu falei, bacana, eu também estou mais ou menos atual nesse tema. É um tema que a Juliana falou que sempre aparece, mas dessa vez, com essa profundidade, com essas preocupações, eu nunca tinha visto. Então você fez um trabalho muito bom. Eu vi assim, pequenos pontos de redação, que às vezes passa batido, mas eu vi que é pessoal seu mesmo, que, por exemplo, você coloca lei, número tal, você coloca sempre o número maiúsculo. Eu estou te dando um toque porque geralmente a gente usa o número minúsculo, né? Então assim, essas coisinhas. Eu acho que seria bom você fazer, se você vier publicar, não sei, fazer talvez uma lista de siglas. Em algum momento eu percebi que você já tinha CTN, lá no final do trabalho você cita o CTN, Código Tributário Nacional, tracinho CTN, essas coisas, mas só com a prática você vai tendo essa maturidade, mas é o que a gente tem que observar, porque na banca o professor avaliador tem essa tarefa de te fazer essas colocações que não tem mais, assim, eu sou rigoroso também com parágrafos, está um texto fácil de ler, muito bem organizado, parabenizo você, sua orientadora, também, uma bibliografia bem completa, você utilizou aí essa obra do Carrasa, que tem um papel que influenciou muito a jurisprudência, tal qual ele é uma baleia, então são esses clássicos mesmo que a gente tem que recorrer, porque eles são citados nesses acórdãos e quando não foram prolatados por ele, porque o Alemar Baleiro você chegou a citar e ele, na qualidade de ministro supremo, chegou a decidir boas questões de imunidade, tá? Bom, eu queria então, a título até de indagação para lhe provocar e também para a gente poder debater, também problematizar um tema que você abordou en passant em sua exposição oral, também foi colocado aqui no seu trabalho, você cita o julgado da maçonaria, mas você não critica, você está examinando a jurisprudência naquela parte, lá na segunda parte, fala o que o Supremo decidiu, eu sei da sua opinião pelo capítulo pretérito da discussão da abrangência de culto, vive, né, aquela que você cita doutrina, explicando o que um culto tem que ser. Sim. E eu queria que você me expusesse um pouco, se você examinou mais a fundo a questão da maçonaria, porque eu sei que deu um debate lá na Corte Maior,
ela tem seus ritos, né, ela é institucionalmente uma instituição histórica, né, já muito. Que é o seu feeling sobre essa discussão? Não sei se você tem uma opinião diferente. Enfim, essa é a minha indagação aqui. Parabenizo novamente pelo trabalho. Obrigado, professor. Primeiro, de fato, essa foi uma questão que a professora Juliana me alertou, né, sobre a redação, alguns erros aí de fotografia, situação, coisas assim, pontuação. E eu me excusei dizendo que, de fato, a gente que escreve não é bom de fazer revisão, né? Sempre alguém revisou. Eu não tive tempo nem condição de pagar um revisor ainda. Trabalhando com Uber, pai de 4 filhos, vocês imaginam a minha correria para fazer a faculdade e ao mesmo tempo concluir este trabalho. Mas eu pretendo sim passar por uma revisão que, se Deus permitir, se for útil para a academia, quem sabe, pode virar um resumo de um artigo ou até uma publicação, ou uma referência para alguém que se sinta interessado em consultar. Precisar, eu acho que merece. Entendeu? Você põe nem que seja esses sites. Eu tenho uma pessoa que faz só que ela estava muito ocupada, ela trabalha com uma editora de livros, provavelmente ela vai fazer para mim essa revisão e vai voltar no padrão legal, né? Eu pensei, depois que terminei o trabalho, faltou ali uma lista de siglas. Aí eu pensei, poderia realmente ajudar muito na diagramação do trabalho. Você põe lá uma lista de siglas, depois você fica repetindo, né? Supremo Tribunal Federal, não sei o que, você tem a sigla. Bom, em relação à sua pergunta, obrigado por fazer, professor, me dá a oportunidade de dizer o seguinte: uma coisa foi o que a Justiça decidiu, outra coisa é o que nós, na área da teologia, entendemos. A Igreja Presbiteriana do Brasil, que eu faço parte, demorou quase 100 anos para decidir essa questão. Em 1902 houve um cisma na nossa denominação justamente por causa da questão maçônica, porque muitos pastores eram da maçonaria e havia uma discussão: maçonaria é uma religião ou não é uma religião? Isso houve uma divisão. O grupo que não concordava com a maçonaria saiu da igreja. E ficou durante 100 anos essa discussão, até que em 2006, uma comissão especial do Supremo Conselho da nossa igreja, de homens notáveis na área da teologia, sociologia, filosofia e também direito, debruçaram um estudo que demorou quase 8 anos para apresentar um relatório. E no relatório chegaram à seguinte conclusão: a maçonaria é uma religião. Ela tem liturgia, ela tem dogmas, doutrina, ela tem hierarquia, ela tem um ritual, e a igreja chegou à conclusão que não mais aceitará membros oriundos da maçonaria. E os que já existem não vai excluí-los, mas eles não poderão mais concorrer a cargos eletivos nem serem pastores da igreja. Então, evidentemente, o STF não teve esse background, né? Não foi atrás dessas informações, ele se pautou superficialmente na questão mais jurídica e não entrou, não mergulhou na profundidade desse tema, que é um tema. Na minha opinião, não concordando ou discordando da maçonaria, minha opinião é que ela deveria ser imune também. Ela se classifica, apesar de chamar loja maçônica, mas a loja maçônica tem a ver mais assim com um título que eles dão ao lugar onde acontece a confraria. Eu não entendo nada de maçonaria por dentro dela. Eu sei que aqueles estudos da igreja, eu não sou maçom, já recebi convite, não tenho vontade de ser, mas o fato é que a igreja presbiteriana hoje se posicionou, e a maioria das igrejas evangélicas entende que a maçonaria ela é uma forma de religião incompatível com o cristianismo, porque o cristianismo é transparência, o evangelho é pregado abertamente, não há segredos. Na maçonaria há os graus de segredos, né, que a pessoa vai enfrentando os labirintos ali da entrada e chega ao final. Falar bem ou mal do maçom, não vou falar, porque eu conheço muitos maçons que fizeram muito bem para o nosso país. E conheço outros também meio duvidosos. Então, do ponto de vista assim, da relevância social,
talvez eu tenha até mais pontos a defender a maçonaria do que contra. Porque, por exemplo, foi a maçonaria, a pressão dela, que acabou rompendo com o Estado confessional. Porque antes você não poderia, no Brasil Império, você não poderia celebrar casamento religioso de evangélicos ou de outra religião diversa da Igreja Católica, não poderia sepultar pessoas em cemitérios católicos, né? Então havia, e até mesmo a questão da educação, né? A Universidade Mackenzie surge como colégio evangélico, surge nesse viés. Ela abre as portas para alunos negros, alunos filhos de ciganos, filhos de judeus e filhos de evangélicos, que eram preteridos nas escolas católicas, com força da maçonaria. A maçonaria fez pressão no governo do Império para que ele rompesse, e aí passou a tolerar o surgimento de novas igrejas, desde que não tivesse aparência de templo. Podia funcionar numa casa com uma plaquinha lá, igreja cristã, igreja evangélica, mas não podia ter aparência de templo. Mas já foi uma inovação da época. Então eu entendo que a maçonaria ela poderia se enquadrar assim como uma forma de religião organizada, mas o STF entende diferente. Muito bom. Fui feliz na pergunta. Beleza. Afonso, parabéns. Agora eu peço para que você se retire um minuto para a gente deliberar em relação à pontuação. Tá?